no chat que eu tento te dar um apoio aqui, tá bom? O que você for precisando aí. E é bom que a descrição também pode te ajudar. Você está conseguindo ver a descrição? O chat está desabilitado, mas não tem problema não. Eu tento ouvir aqui, estou procurando aqui um fone. Deve ser meu telefone mesmo, que até a Luciana falando não tá Tá tão baixo quanto o estranho? seu, mas tá baixo Ah, sim. entendi. Ô, Tá bom. Evelyn, olha Deve ser só, o deixa eu deve ser o seu. compartilhar uma tela aqui rapidinho para te mostrar uma coisa. Coloca a legenda, quer ver? Ai, peraí que eu fiz besteira. Tá vendo aqui? Olha só. Nesse pontinho aqui, você está no telefone, né? Então vai estar na parte de baixo. Tem 3 pontinhos aqui chamada mais Uhum. ações. E aí aqui Sim, você tem o acesso a idioma e fala. Para mim vai ficar ocultar a legenda, porque minha legenda já está ligada. Tá vendo aqui embaixo? Aparecendo. Ativa sua legenda, porque aí se você não achar o fone, você vai lendo. Não é exatamente o que a Isabel está falando, mas já é uma ajudinha, tá? tá bom, ativei agora. Fica bem parecido, assim, às vezes ele pula algumas Isso. coisas, mas fica bem parecido com o que eu venho falando. Tá bom? Tá bom, já achei aqui um fone, vou tentar também. Obrigada, gente. Nada, imagina. Bem, como a gente estava conversando, então, assim, e a gente tem que pensar que, assim, um plano de aula, a gente não pode escrever dessa forma, principalmente na parte de metodologia, ser muito pontual. A metodologia é exatamente, lembra que a gente conversou semana passada? É a receita do bolo. Ninguém fala assim, tá com ovo na bacia, tá com leite na bacia, depois joga a manteiga, ninguém faz um bolo assim. A gente fala, são 3 xícaras de farinha, são 2 colheres. Eu tô inventando, tá, gente? Que eu não sei fazer bolo. São 2 colheres de manteiga. Então, assim, na metodologia, você precisa explicar de que forma você vai desenvolver essa atividade. Então, para algumas pessoas, não foram todas, em sua maioria, todo mundo explicou, colocou bem detalhado. Eu pedi que desse uma olhada na metodologia e que conseguisse dar uma explicada. Você não precisa fazer um texto muito comprido. Ah, eu preciso colocar exatamente todos os detalhes. Depois eu vou pedir para todas as crianças sentarem. Depois que elas sentarem, eu vou pedir para levantar. Não é isso. Mas lembra que a gente até deu um exemplo e eu trouxe até o plano de aula de novo para ver se a gente faz uma atividade aqui juntos. Vocês precisam explicar, é importante isso. Vamos dizer, eu vi muitas atividades falando sobre cores e sobre formas geométricas. Então você precisa, irei iniciar a aula contando uma história sobre as formas geométricas. Isso é metodologia, isso precisa estar escrito lá. A partir dessa história, irei trazer objetos que têm essas formas geométricas. Então, por exemplo, se tem uma bola na sala, eu vou falar sobre a bola, sobre o círculo. Se tem uma caixa que é quadrada na sala, eu irei mostrar a caixa e pontuar como ela é quadrada ou como ela é redonda. Isso é metodologia. Isso precisa estar dito lá, entendeu? Não tem como você fazer uma metodologia dentro de um plano de aula, numa aula que você vai apresentar, e você colocar coisas muito pontuais. Vou ler a história, vou fazer uma atividade. Mas que atividade? O que você vai fazer? Então, é importante. Para algumas pessoas, eu coloquei esse feedback, pedindo que desse uma revisitada, desse uma olhada de novo na metodologia. Lembrando, gente, que, Isabel, eu não fiz dessa forma porque eu não sei. Não consegui entender. Então, o que a gente tem como apoio? Óbvio, tá com dúvida, me manda mensagem. Isabel, eu não consegui entender, então eu vou te mandar mensagem sobre o que é metodologia, de que forma você pode me ajudar. Sou o seu recurso. O outro, eu tenho colocado lá, não sei se vocês entraram no ambiente, eu coloco uns cardzinhos explicando. E aí eu venho explicando o que é metodologia, cards bem com explicações bem sucintas. O que você deve observar está lá no nosso fórum de dúvidas. Então, se vocês quiserem ir lá, podem ir lá. Ou também podem assistir o vídeo da nossa oficina de planos de aula, que a gente falou bem detalhadamente sobre metodologia, ou, obviamente, hoje também é um momento para a gente se encontrar, para tirar essa dúvida, me manda e-mail, sabe que
O que eu tiver possibilidade para ajudar vocês, eu vou estar aqui para ajudar vocês, principalmente nesse tipo de dúvida, porque são dúvidas bem usuais e bem tranquilas, assim. A gente, principalmente quem não está em sala de aula, quem não é de sala de aula, quem é de sala de aula acaba tendo até uma vantagem um pouquinho sobre isso. A gente necessariamente não sabe o que é uma metodologia, ou entende o conceito de metodologia, mas a gente às vezes não sabe como descrever essa metodologia. Então, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês dentro desse processo. Os objetos, eu também tenho sentido uma dúvida das pessoas. Eu tive pessoas que colocaram nos objetos o papel, o lápis, que eu acho, aí entendeu na lógica que fossem objetos mesmo. Mas lá na frase ele fala objetos do conhecimento. Lembra que eu falei dos campos de experiência quando a gente falou da BNCC? Os próprios campos de experiência, corpos, gestos, eles podem ser considerados enquanto objetos de conhecimento, né? O que são esses objetos? O que você está querendo trabalhar de forma concreta com essas crianças? Não são os objetivos. Os objetivos é o que você pretende com aquela atividade. Então, assim, a curiosidade é a investigação, é a paciência deles estarem sentados e ouvirem uma história, né? É o corpo, é a imaginação. Você vai trabalhar uma atividade lúdica, então enquanto objeto do conhecimento, você precisa que eles desenvolvam a imaginação. Então, esses são os objetos de conhecimento. Tem dúvida? Me pergunte, volte lá, que a gente fala o tempo inteiro sobre isso, sem problema algum. A gente vai estar sempre voltando nesses processos. Então, dos relatórios em si, também tenho percebido que estão bem escritos, tem colocado as informações corretas. Às vezes, quando tem a descrição, algumas pessoas colocaram, né, por exemplo, quais são os conhecimentos para que vocês precisam estar desenvolvendo esse estágio, né? E aí algumas pessoas podem assim, avaliar, supervisor, mesma coisa, pontuais, né? Colocam palavras, mas você tem que desenvolver o texto. Eu também coloquei isso como questão para que a pessoa revisse esse material e me mandasse de novo. Eu acho que é uma coisa interessante a gente conversar sobre o sistema de avaliação, né? Vocês sempre começam com 100, eu sempre inicio com 100, eu olho a documentação de vocês, né? Eu sei que vocês mandam a documentação para o núcleo de estágio, mas eu também estou aqui para apoiar vocês nesse sentido, então eu olho a documentação, se está corretamente assinada, preenchida, se tem o carimbo da instituição. Então, eu sempre começo com 100. E aí, quando eu peço para vocês fazerem, a não ser, óbvio, né? A pessoa não está errado já desde o início, aí eu ponho 0 para que a pessoa entenda que ela tem que olhar aquilo lá. Por que tem esse 0? O que aconteceu? Eu mandei esse material e veio um 0? Óbvio, não é necessariamente você não vai ficar com esse 0, a não ser que você não entre mais na disciplina e não manja. É só uma forma de você se atentar e falar, poxa, o que a Isabel escreveu? Que aí eu sempre escrevo um feedback para vocês, né? Sobre qual foi a questão, o que eu estou precisando, ou o que está faltando, ou o que precisa ser alterado. A partir do momento que vocês me mandam a documentação e está tudo ok, ou vocês me mandam o relatório, o plano de aula, eu dou o feedback de vocês, né? Dizendo que está tudo ok, e dou a nota 100 para vocês. Caso vocês me mandem, por exemplo, mandei o relatório, mandei tudo para Isabel. Relatório, plano de aula, e aí eu estava com 100 e ela botou 80, ou botou 70. Não quer dizer que eu diminuí a sua nota vai ficar diminuída, né, no final. Quer dizer que provavelmente eu pedi alguma alteração. Por exemplo, isso aconteceu hoje. Eu fiz uma correção, inicialmente estava com 100, porque as primeiras entregas da pessoa, que foram as documentações, né? A carta de aceite, o termo de compromisso, estava tudo ok, eu botei o 100 dela lá, mas aí eu pedi uma alteração no plano de aula ou no relatório. Quando eu peço essa alteração, eu não vou botar o 0. Aí eu dei uma diminuída, eu botei o 80, para chamar a atenção de vocês. Então a pessoa vai olhar e fala, eu estava com 100, fui para 80, o que aconteceu? Que aí, quando eu pedi uma alteração, uma mudança, eu sinalizei, óbvio, eu sinalizo, tá, gente? Olha, faz tal mudança, dou uma sugestão, se eu puder dar sugestão, eu dou uma sugestão, óbvio. E eu ponho sempre um prazozinho, eu dou um prazo de 1 semana,
para vocês poderem alterar, para ter um tempinho bom para isso, para olharem, né? Então, por exemplo, eu estou dando prazo para vocês do dia 22, dei o dia 22 de abril, mas lembrando que qualquer coisa, qualquer pessoa que tenha algum problema, isso pode... Andréia, você, por exemplo, que está com uma questão pessoal aí séria, qualquer problema, qualquer questão, fala comigo, gente. Não fiquem nervosos, não pensem em abandonar a disciplina, nada disso. Teve alguma questão, teve algum problema? Ah, Isabel, dia 22 não vai ser possível para mim. Você pode aumentar o meu prazo ou me dar uma outra data. Sempre conversem comigo, sempre me mandem mensagem com qualquer questão. Não se apavorem, né? Não busquem se apavorar. Sempre venham conversar comigo antes de qualquer decisão ou de tomar qualquer atitude. Tá bom? Então, eram essas as questões que eu queria trazer do que eu venho corrigindo de vocês, do que eu. Assim, para mim, de modo geral, tudo muito positivo, os planos de aula muito criativos. Algumas pessoas postaram até as atividades que irão fazer, eu achei bem legal, porque eu adoro. Teve gente que colocou foto já do que provavelmente já é de sala de aula. Eu adoro foto, podem me mandar. Bem legal também. Aí você vê a dedicação, né? E como a pessoa, assim, de modo geral, todos se dedicaram muito, pensaram bastante nas atividades que querem desenvolver, e a gente consegue perceber o interesse de vocês e a disposição. Então, assim, de modo geral, para mim, assim, tudo muito positivo. Eu tô gostando muito de ler os planos de aula de vocês, eu adoro ler o plano de aula de vocês. E acho bem interessante, e estou tentando botar um feedback para que vocês compreendam como todos os aspectos têm sido bem legais, a minha opinião, o que eu achei sobre isso em relação aos itens que vocês precisam preencher no plano de aula. E aí eu queria saber de vocês, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, quer falar alguma coisa? Ou a gente... Esse espaço é de vocês, Lembra que eu falo, pode ser até um momento de desabafo. Eu queria que alguém, quem já está fazendo estágio, tem alguém já fazendo estágio, que gostaria de falar de como está o estágio, do que está achando. Se vocês sentirem vontade, óbvio. Ninguém? Então tá, então podem me interromper a hora que vocês quiserem. O que eu pensei para a gente fazer hoje? Eu pensei em trazer novamente os planos de aula, né? E a gente tentar pensar juntos aqui, de modo geral, sobre uma atividade, para eu poder ficar. Acho que isso é legal para a gente poder dar mais ideias para vocês. Enfim, Evelyn, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Que eu tô de fone. Tá Bem, estou conseguindo ouvindo ouvir? bem. Super Tá. bem. Eu queria alguma informação sobre, porque eu achei que eu já tivesse feito tudo, depois eu fui ver esse relatório preliminar, tinha uma página que eu não tinha imprimido e aí eu não fiz. Aí até prometi que mandaria nesse final de semana, aí cheguei na primeira página, né, que é a apresentação do campo de estágio. Eu Uhum. fiquei um pouco em dúvida, que é assim, definição e característica do campo de estágio. Né? Referente. Eu fiquei mais em dúvida aqui, legislação e normativa relacionadas ao campo de estágio. Referente ao estágio, às legislações e normativas, ou referente ao campo de estágio que eu digo, por exemplo, eu estou fazendo de educação infantil, né? Sim. Sobre a legislação e normativa da educação infantil, porque seria um campo de estágio. Fiquei nessa dúvida sobre É exatamente isso. Não sobre o estágio em si, mas o seu campo de estágio, que é a educação infantil. Educação a gente infantil. cita aquelas. Tá. A gente cita a LDB, né? A BNCC. Isso, BNCC. Isso. Se é, por exemplo, vamos dizer que você seja de outra prefeitura, se a sua prefeitura tem alguma outra documentação que rege o campo deles, né? Da educação infantil, esse segmento, você também pode citar. Também tem a Constituição Federal, né, e o ECA, é isso? Isso. Não, era só isso mesmo, porque eu já tinha até feito tudo sobre o plano de estágio. Depois eu falei, não, hoje, né, na verdade, que eu estou fazendo até no trabalho, né, porque, e o conhecimento e habilidades necessárias para a atuação docente no segmento, né, do campo de estágio, também as habilidades, do docente
na educação infantil, né? Que você até Exatamente. chegou a falar agora. Isso mesmo. Definição Você sabe e que na própria característica. BNCC podem ter algumas sugestões, porque você viu que eu não sei se você estava aqui na outra terça-feira, mas é um documento que ele abrange, ele fala sobre educação infantil também. Lembrando, assim, que a gente não vai copiar, mas a gente pode citar, a gente pode usar como um apoio para a gente desenvolver o seu próprio texto. Entendi. Entendeu? Acho que é só isso. Definição e característica do campo de estágio. Também, eu tinha até feito aqui, observar, participar, planejar o plano de aula. Aí botei várias coisas, só desenvolver, mas é mais ou menos nessa linha, né? Isso. Objetivos claros, baseados em diretrizes, BNCC. Isso. É mais ou menos isso. Tá. Então tá, já entendi. Eu te prometo que eu vou entregar até sexta-feira. Tá bom. Tá? Para quando ficou sua aula? Você já marcou sua aula com a sua professora supervisora? Não, eu já fiz o plano de aula, mas aí é só ver com ela. Porque aí você. Entendeu? Por que eu estou te falando isso? Porque tendo a data do seu plano de aula, te ajuda a você saber quais são os seus limites de entrega, entendeu? Uhum. Assim, Isabel, para mim, isso tudo vai cair na atividade 1, não é isso? Isso. Então, eu vou entregar tudo junto. Eu estou dizendo assim, porque você já dá com tudo adiantado. Eu não sei quanto tempo suas horas de estágio como estão. Porque aí você já pode até já pensar no seu dia da sua aula. Tá. Eu preciso dar essa aula, então. Eu já fiz Você todo precisa marcar com a sua professora, a sua supervisora. Supervisora, entendi, que Isso. que é a professora, regente lá. Isso. Já tem pelo menos uma ideia. Por exemplo, eu já tenho pessoas que me mandaram que já marcaram a aula para maio. Entendi. E essa aula, ela vai na atividade 2? É isso? Não, aí você vai. Na atividade 2, você vai mandar o relatório final. Tá. Mas Essa assim, sua então eu aula tenho que mandar e a alguma avaliação. foto? Isso, o seu professor supervisor vai fazer a sua avaliação. Sim. Aí as suas horas. Não tem aquele documento de horas de estágio? Sim, mas aí é para o 2, né? Para atividade 2. Isso. Tá. Eu estou dizendo assim, depois que você mandar o seu plano de aula, em relação à sua aula, quando você der da sua regência, você só vai receber a avaliação do seu professor supervisor. Uhum. Entendeu? Tá bom. Mas essa avaliação tá onde? Porque eu já imprimi tudo e eu não vi essa avaliação, não. Fiquei perdida agora. Não tá perdido. A sua avaliação? Ou a avaliação ela tá no relatório final. Deixa eu ver se a Lu ainda tá aqui. No relatório final, beleza. Não, eu ainda não cheguei aí. Eu tô na... não, tudo bem, isso. Tá bom. Porque o que acontece? Por que eu tô perguntando a Lu? Porque agora eu tô com duas salas diferentes. As salas, a gente tem uma sala que a gente chama de sala antiga, porque mudaram os nomes onde ficam a documentação, que antes ficava em material complementar, só que as salas novas, elas já estão divididas as entregas por atividades. Entendeu? Entendi. A minha ainda é antiga. Ainda tá no então, a sua ainda é antiga. Então, tudo que está lá, seu, que você precisa, ainda está em material complementar, então a sua entrega é na atividade 2 mesmo. Na atividade 2. Então tá, porque eu vi. Tá bom? Aí, tá. Na atividade 2, só para eu ver. Vou colocar aquela. Mas já sabe, Evelyn. Caso você não ache alguma coisa, ou se sentir perdido, ou o que for, me manda mensagem. Tá. Então, só me responde aqui. Na atividade 2, eu vou mandar aquele relatório de horas, né? Isso. Eu vou mandar o relatório final. Isso. E o que mais também é a avaliação da professora, não é isso? Isso, é isso aí. A avaliação da professora fica onde? Fica no seu relatório final. Tá ótimo, então. Tá bom? Porque ainda não abri realmente. Não, tudo bem, não tem problema. Senão, eu já estou atrasada. Peraí que eu vou...
Não, Olha, não, eu abro aqui, não tem problema não. Mas espera aí, eu vou ver só, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. A gente vê juntas, Evelyn. Hoje é para isso, tá? Você está conseguindo ver minha tela? Só que lembrando que a minha tela é diferente de vocês, tá bom? Tá. Aí, deixa eu ver aqui, ó. A minha tela é diferente, a de vocês. Eu só quero mostrar que, pelo menos o que tá, as entregas é a mesma coisa, tá vendo? A gente tem os envios. Aí, tá vendo? O relatório final. Aí, só que a gente, vamos lá no material complementar. Ó, relatório final do estagiário. Deixa eu ver se eu consigo. Já abri aqui. Conseguiu? Consegui. O meu, peraí, que eu tenho que dar várias voltas. Peraí. Que para abrir o Word ele tá. Mas, lembrando, gente, que isso é outra etapa, tá? A gente está na etapa inicial. Esse é o relatório final. Aí vem de novo a apresentação da unidade, observações da infraestrutura, descrição das experiências vivenciadas no cotidiano. Eu tô vendo aqui, são 40, eu tenho que colocar as 40 experiências? Não, você preenche, eu acho que a numeração é de modo geral. Aí você vai colocar as experiências que mais te interessaram, entendeu? Ah, tá. Dentro do seu estágio. Pontos fortes, pontos fracos e as suas considerações finais. Esse é o seu relatório. Isso, tá igualzinho. Tá? Aí agora a gente vai voltar lá, ó. Termo aditivo, ó. Ficha de avaliação da regência, tá vendo? Na sua disciplina ela é separada, porque eu tenho 2 salas diferentes, lembra? Deixa eu abrir aqui para você ver, ó. Então é essa aqui, ó, que você vai entregar pro professor supervisor. Aí essa é a ficha, aí depois você vai anexar ela. Isso. Ó. Tá. Aí você anexa ela, você manda ela, obviamente, né? Manda ela também para o seu núcleo de estágio e você anexa ela na atividade 1. No seu ainda é na atividade 1, tá bom? Aí, na atividade 2 é só o relatório final. Se eu não me engano, que tá até escrito aqui, ó. Peraí que eu vou te mostrar. Quando você clica em atividade 2, ó o texto, ó. Na atividade 2, o aluno irá desenvolver o relatório final de estágio, de acordo com as orientações apresentadas. Então, na atividade 2, você só vai colocar o relatório final. A ficha, as outras fichas de suas horas de estágio cumpridas, a avaliação ainda é na atividade 1. Deu para entender? Deu. E então lá você vai poder, acho que você pode anexar lá até 15 arquivos. Então, assim, tem opção para você ir anexando vários arquivos durante o seu estágio. Porque realmente na minha está um pouco confuso, porque na atividade 1, o aluno irá desenvolver o relatório preliminar de estágio, né, de acordo com as orientações apresentadas pelo professor. Só tem isso, não tem essas outras informações. Só entendeu? Tem isso, mas não tem problema. Isso, mas ao mesmo tempo, depois, é porque eu não sei se para vocês aparecem isso, mas para mim aparece, o aluno pode fazer até 15 envios. Não sei se vai aparecer aqui no final. Falhou, não estou te ouvindo. Eu estou dizendo assim, lá vocês podem fazer até 15 envios na atividade 1. Então, assim, é bem tranquilo nesse sentido. Então, é isso. Na atividade 2, você só vai enviar o seu relatório final. As outras documentações, quando você fizer a sua regência de aula, quando você cumprir todo o seu horário, ainda é na atividade 1. Tá bom? E tem que mandar também aquele relatório diário, né? Aquele ficha de comprovação de horas também no 1, né? Isso. Eu vou tirar aqui, vou compartilhar a minha tela. De comprovar. Isso. Então, é isso. Então, assim, é mais simples do que a gente pensava, porque aí quer dizer que você só envia em um local só. A atividade 2 vai ser só o seu relatório final.
tá? Então, acho que eu entendi. Acho que dá para enviar sim. Tá, mas Só ficou com dúvida, já entendi, na atividade sabe. 2, só relatório final, e na 1, além do relatório preliminar, carta de aceite, TCE, ficha de avaliação da Isso, regência, plano de aula, ficha de comprovação de horas. isso. Mas já sabe, ficou com dúvida, o que for, você me É manda tudo. mensagem ou a gente se fala. Não, tá ótimo. Que bom, porque eu não ia mandar isso tudo, não. Eu ia mandar só. Não ia mandar nem a ficha de avaliação, nem a ficha de comprovação de hora. Mas não tem problema, não. Eu faço. Não tem porque, Eu olha só, peço a até ela. porque, assim, essa é uma outra etapa. Quando você, depois que você der sua aula, a sua regência de aula, então, assim, você ainda está em tempo, você está bem, está dentro do cronograma direitinho, Não, tá não tô, bom? não. Não tô nada, Isabel. É porque a minha já começou há muito tempo. Eu tô muito atrasada. Mas eu já vejo, já vejo com ela direitinho e já Então mando tá. Então isso. você vê. Tá, Porque alguma ela, coisa ela, você, a ela me gente vai deixou se... bem à vontade, entendeu? E de repente até Aham, faço essa aula amanhã, porque tem todo o material lá, entendeu? Eu sim. fiz o plano de aula com tudo que tem lá. Então é só dar aula mesmo, pedir a ela uma horinha, né? Eu acho que dá Então sim. beleza. Se você acha Tá que bom? dá e você consegue dar conta, porque assim, se você reparar, é mais a avaliação dela, o relatório final, ele tem muitas informações que você já colocou no relatório preliminar. Então, assim, é mais uma coisa de encerramento mesmo, tá? Entendi. Ai, muito Mas obrigada, tá? eu acho que o mais difícil você fez, que é o plano de aula, pensar qual atividade que você vai fazer. Acho que esse é o mais complicado. Esse você já fez, É, tá bom. tá bom? Até final de semana eu te mando isso. Tá bom. Aí a gente vai se Todas falando, essas. tá? Que aí Tá qualquer coisa você me ótimo. fala, porque aí eu olho, eu corrijo o seu trabalho, enfim, para você não perder nenhum prazo e não ficar muito atrasada, Tá ótimo. Muito tá? obrigada. Tá bom? Nada, imagina. Tchau. Bom, alguém Eu mais tô tem aqui alguma ainda, vou questão para continuar per... aqui. Tá bom. E qualquer coisa pergunta de novo, não tem problema nenhum. Alguém tem mais alguma Tá questão, quer bom. perguntar alguma coisa? Aproveitem. Então, olha só, eu vou dar uma passada rápida nessas etapas para a gente pensar juntas em uma atividade e me interrompa a hora que vocês quiserem, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, assim, eu vou seguir a linha de vocês, que eu vi muitas atividades falando sobre questão de formas geométricas, por exemplo. Então, os itens básicos, nome de estagiário, curso, vocês preenchem, né? A realização, a turma que vocês vão realizar a regência, que é a educação infantil, eu estou naqueles itens lá do plano de aula, tá? A disciplina, né? Que eles falam, se não for educação infantil, qual é a disciplina que vai entrar a sua atividade? No nosso caso, na educação infantil não se aplica, então a gente escreve isso, não se aplica. O semestre, o tempo estimado de aula, eu vi que vocês, muita gente está bem nesse 2 horas, 1 hora, que eu acho que é o máximo mesmo para se trabalhar. A data da realização, isso são coisas com vocês, né? Então, objetivos, então, pensando em uma aula onde nós iremos trabalhar as formas geométricas, quais seriam esses objetivos, né? Lembra que a gente pode tirar tanto os objetivos da própria BNCC, que é aquele documento maravilhoso que está sempre pronto para nos apoiar nesse processo, tem lá todos os objetivos de acordo com a faixa etária, de acordo com o que vocês, nesse caso, acho que o campo de experiência são os traços e cores, né? Então a gente iria procurar os objetivos que estejam lá, mas vocês também podem formular os seus próprios objetivos. Então, por exemplo, pensando aqui de forma rápida, então, quando a gente pretende trabalhar as formas geométricas, quais são os objetivos, né? Que as crianças reconheçam as diferentes formas geométricas, né, que é o triângulo, o círculo, o retângulo e o quadrado. A gente trabalha com essas básicas na educação infantil. Esse pode ser um objetivo, reconhecer as diferentes formas geométricas. Qual será isso? Vocês podem interromper, gente. Se alguém tiver um objetivo e quiser me falar, pode falar, porque eu acho que nos ajuda, né? Compreender as diferenças entre as formas geométricas. Vamos ver mais um. Tem alguém, peraí, que alguém pediu para entrar aqui.
Pronto. Reconhecer as diferentes formas geométricas, identificar quais são as formas geométricas, esse pode ser um objetivo, né? Depois, ao final, quando a gente apresenta essas formas, se a criança consegue identificar qual é o círculo que a gente fala, esse copo aqui, essa forma aqui de baixo, não tem água aqui, representa qual forma? Lembrando que para a educação infantil é muito melhor a gente partir do concreto para o lúdico, do que a gente já pedir para aquela criança imagine o que seja o círculo em si. E principalmente se a gente usa objetos que fazem parte do dia a dia delas, é o que mais aproxima elas do conhecimento, é uma forma, e isso é um incentivo que os próprios profissionais atuais da educação vêm fazendo, né? Pega do concreto, principalmente, Paulo Freire já falava isso, né? Principalmente do que seja do repertório daquela criança, do que faça parte do dia a dia dela, para que você traga para ela um conhecimento que faça mais sentido. A lógica é essa, né? Então, os objetivos podem ser esse, né? Reconhecer a diferença entre as formas geométricas e também identificar quais são essas formas geométricas. Podem ser esses dois objetivos, né? Então, qual seria o tema dessa aula, né? As formas geométricas é o básico, já é um tema básico. Quais são os conhecimentos prévios, né? Um dos conhecimentos é que as crianças consigam entender o conceito de diferença. É importante, porque se eles conseguem perceber que esse objeto, ele é diferente desse, que a gente já vem trabalhando, que é uma régua, né? Se a gente já vem trabalhando com essas lógicas da diferença, isso é importante para que essa criança reconheça, né? Se ela tem a lógica dos objetos em si, se você já alguma vez já trabalhou mostrando jogos de encaixe, né, onde o círculo encaixa, que tem aquelas pecinhas que de formas diferentes ela encaixa em lugares diferentes. Então, é um conhecimento interessante. Se as crianças já reconhecem as cores, isso ajuda, porque geralmente, para a gente diferenciar, né, o círculo, o triângulo, o quadrado, a gente, além das formas, obviamente, a gente usa a cor, porque é uma coisa que chama a atenção da criança. Então, esses podem ser os conhecimentos prévios que a gente pode ter. Quais são os objetos de conhecimento? Pode ser a imaginação, a criatividade, eu sempre falo da paciência, o trabalho em equipe, o explorar, também são parte desses objetos do conhecimento que são interessantes para a gente desenvolver essa atividade. Quais são as competências, né? E aí a gente vai lá nos documentos, que aí ele vem falando quais são as competências e habilidades mobilizadas na aula, né? Conforme os documentos curriculares elaborados pela Secretaria ou os documentos nacionais, que são as BNCCs. Então, quais são as competências que a gente quer desenvolver nessa criança, quando a gente pretende mostrar para elas as formas geométricas, né? Então, é uma consciência matemática para essa criança. É diferente da gente falar que a gente está ensinando matemática. A consciência matemática, uma consciência lógica para essa criança, né? Então, essa é uma das habilidades que a gente quer desenvolver e uma das competências que a gente pode pensar, né? Quando a gente trabalha com formas geométricas. Vocês viram que a gente não precisa se estender, não precisa fazer, a gente está pensando no plano de aula, mas também a gente não pode só colocar avaliar, ler, escrever, realizar uma atividade. Não, a gente precisa explicar como vai fazer, né? E aí a gente vem na parte da metodologia, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Estou fazendo rápido porque a ideia é essa mesmo. Quando a gente vem conversar terça-feira, eu poder dar algumas ideias do que vocês podem pensar e colocar, implementando de aula de vocês. Então, o que seria a metodologia? Inicialmente, conversar com os alunos sobre as formas geométricas. E aí, de forma clara, você falar, mostrar, pegar objetos e mostrar, esse é um quadrado, esse é um retângulo, esse é um círculo, esse é um triângulo. Então, primeiro você mostra para eles o tipo de conhecimento, o que vocês pretendem desenvolver com eles. E aí depois vocês vão trabalhando para a questão do quê? Para que isso comece a fazer sentido para eles. Então, e aí a partir da apresentação das diferentes formas geométricas, iremos conversar com as crianças e com os objetos, aí lembra que a gente já falou sobre isso? Com os objetos que eu
encontrei, né, que aí no caso o estagiário, em sala de aula, mostrei onde a gente pode encontrar essas formas. Então, por exemplo, no copo você pode trabalhar a fórmula do círculo, ou, por exemplo, numa atividade com bambolê, você pode falar que o bambolê é um círculo, eles adoram fazer isso. Para eles faz muito sentido, porque aquilo é uma informação que a criança ela precisa de um tempo para compreender, para apreender essa informação e para fixar. E quando eu digo fixar, não é um modo de fixar, da decorar, né? A gente decorava a informação, não é isso, é aquela informação fazer sentido para ela. Eles adoram isso. Porque aí vocês imaginam, para trabalhar o círculo, vocês trabalham bambolê. Então, toda vez que eles veem esse objeto na escola, eles vão conseguir identificar. E a gente fazia isso, e eles fazem isso. Nós trabalhamos ano passado contando uma história, né? Um baobá na casa dele, no quintal dele. Então ele fica em cima desse baobá lendo histórias e vendo as coisas que acontecem na comunidade. E ele mora perto de um aeroporto. E aí nós fizemos várias atividades falando sobre a natureza, sobre a importância do baobá, que é uma árvore histórica, uma árvore centenária, uma árvore importante para o continente africano e que nós temos ela aqui. E aí, todas as vezes, e isso foi um trabalho feito por toda a creche, né? Todas as vezes que eles passavam por qualquer imagem que representava o baobá, eles falavam: Tia Isabel, é o baobá. E como é uma palavra que você fala assim, eles falavam: olha o baobá. Então você vê como essa informação fez sentido para eles e como fez parte do cotidiano, porque nós fizemos diversas atividades. Nós fizemos um espaço para contação de histórias, onde uma professora fez um baobá lindo, uma coisa linda, gente. Ela fez um baobá com as crianças, uma pintura. Então a gente sentava ali e contava histórias. Então, assim, são coisas que fazem sentido para eles. Então, vocês pegarem a forma geométrica de um copo e falar, olha, o copo está aqui, ele é um círculo. Vocês pegarem uma régua que faz parte também do dia a dia deles e falar, olha, isso aqui pode representar um retângulo. Vamos olhar essa parte aqui da tia, que aqui é redondo, meu. Mas isso aqui pode representar um retângulo, é uma régua. Uma régua, ela tem o formato de um retângulo. Então, coisas que fazem parte do dia a dia para eles, é mais fácil para eles apreenderem a informação, né? Então, assim, isso pensando na metodologia. Então, a partir do momento que eu apresento as formas geométricas para eles, depois iremos trazer objetos que irão representar essas formas geométricas, e esses objetos farão parte do dia a dia deles. Então, após essa apresentação, essa conversa dos objetos, tem que deixar eles manipularem, iremos deixar eles manipularem os objetos. Vocês podem até fazer metodologia, tanto num texto corrido, ou podem falar por etapas, vamos dizer, por pontos, que é diferente de falar, mostrar o livro, mas, por exemplo, apresentar as formas geométricas, a primeira. Aí o próximo ponto, iremos, a partir de objetos encontrados na sala, que fazem parte do dia a dia da criança, iremos mostrar onde essas formas geométricas podem ser encontradas. Tá vendo a diferença? Podem ser pontos, mas são pontos que vocês estão explicando. Isso faz total diferença. E aí, a próxima etapa, já que se vocês não quiserem fazer um texto corrido, a partir dos objetos, iremos fazer um jogo, onde eu irei falar para as crianças, procurem a forma onde tem um círculo. E aí eles correm pela sala procurando algum objeto que tenha a fórmula do círculo. E aí a seguida procure um objeto que tenha a forma de um quadrado. E aí vocês irão pedir que as crianças corram pela sala e procurem um objeto que tenha forma quadrada. Então essa é mais uma etapa. Aí a próxima etapa, ou o próximo ponto, vocês vão escrever isso num texto corrido. Iremos sentar com as crianças e mostrar. E você volta lá naquele início,
onde você mostrou o triângulo, as pecinhas, né? Que aí pode ser peça em Eva, tem gente que botou aí no plano de aula, eu vou mostrar em Eva, ou em papel mesmo, cortado em forma de um triângulo, cortado em forma de um quadrado. Lembrando que, de preferência, assim, não mostre só a diferença entre as formas, mas faça de cores diferentes, né? O triângulo vermelho, o quadrado azul, isso é importante, que ajuda a mostrar a diferença, né? Amplia a diferença entre eles. Então, vocês, após, aí a gente retorna na metodologia. Eu vou mostrar novamente os objetos na forma que estão lá, que eu mostrei lá no início da aula, tentando perceber se eles irão identificar quais que eles vão ter mais dificuldades. Isso ó, já entra até a avaliação. E aí já é mais uma etapa da metodologia. E aí você pode colocar, ao final, iremos desenvolver uma atividade no papel, onde as crianças irão pintar as diferentes formas. Acabou sua metodologia, descrição da... Lembra, a metodologia é a descrição da sua atividade. Já fez essa etapa. E aí a avaliação, né? O próximo etapa aí a gente tem recursos didáticos e as avaliações. Quais são os recursos? Então, objetos diferentes que estejam na sala, que tenham a forma dessas formas geométricas, imagens dessas formas, ou as formas, às vezes, por exemplo, lá na escola, lá na creche, a gente tem as formas em pecinhas de madeira. Então, se você tiver esse recurso, você vai usar esse. Ou se você fez as formas em Eva, você vai usar esse. Então, você escreve, né? Ou uma música, alguém botou no plano de aula que ia usar uma historinha que contava, que eram com formas geométricas, falando o círculo saiu com quadrado e foram passear. Então, você vai botar esse recurso. O recurso é a história sobre as formas geométricas, ou uma música, tem músicas sobre formas geométricas, então os recursos são esses. Você vai usar folha A4, vai usar tinta, vai usar pincel, enfim. Os recursos que vocês vão usar para a atividade de vocês coloquem aí. E a avaliação é sempre nesse processo, né? O que é avaliação na educação infantil? A avaliação, ela é sempre por observação. Esse é o ponto inicial. No mesmo momento que você está desenvolvendo a atividade, você está também fazendo a avaliação. Você está no próprio processo avaliativo que você está observando. Quais são as crianças que conseguiram compreender as formas geométricas? Alguma criança, ou qual foi a forma que eles tiveram mais dificuldade? Porque aí, nesse processo de observação, você já começa a pensar, eu tenho que voltar em tal forma, ou eu tenho que apresentar essa forma de outra maneira, né? Ou trabalhar separadamente cada forma. A partir do momento que eu apresentei todas essas 4 formas, eu percebi juntas. Eu percebi que os alunos não compreenderam, não chegaram, não conseguiram entender. Então, eu vou tirar um momento para cada dia apresentar uma forma diferente. Então, hoje nós vamos trabalhar tudo que tem a ver com círculo. E aí vocês fazem tudo que tem a ver com círculo. Pode ser até comida. Vamos fazer um bolo. E aí, qual é a forma do bolo? Vai ser uma forma circular, uma forma redonda que a gente vai fazer. Então, assim, aí depois no dia seguinte, enfim, na observação, vocês conseguem compreender o processo avaliativo de vocês e entender. Então, a avaliação é tanto para o aluno quanto para o nosso trabalho enquanto professor. Então, a avaliação geralmente é o quê? De forma contínua e através da observação durante o desenvolvimento da atividade. Colocou isso no plano de aula, gente, já é mais do que suficiente e está de acordo com o que é exigido quando a gente pensa na educação infantil, tá bom? As referências, de preferência, são os documentos básicos que a gente usa, BNCC, a LDB também, ou se tem algum outro documento que respalde, né, a prefeitura, ou onde vocês estiverem realizando o estágio. Livros que vocês forem usar, eu vou usar tal livro para trabalhar. Então, vocês coloquem essa referência, ou vocês, enquanto profissionais, leram tal livro, e nesse livro, a partir desse livro, vocês tiveram a ideia para essa atividade. Coloque. Então, assim, de novo, a gente falou sobre o plano de aula, é bem isso. Se alguém ficou com alguma dúvida,
a gente vai vendo. Mas outra coisa que eu também queria trazer para vocês, e que eu acho super importante, é assim, olhando alguns planos de aula, a gente consegue perceber quando o aluno ele copia e cola. E eu tive situações, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, não, tá, gente? Isso eu acho que assim, é um cuidado importante para a gente ter. Vocês podem usar referências de outros lugares, tirarem, pesquisarem, né? Mas tenham o cuidado de reescrever isso com as palavras de vocês. A pessoa, por exemplo, ela copiou a primeira parte, tinha uma formatação, e na segunda parte tem outra formatação. Então, assim, releiam o que vocês estão tirando como referência. Pode usar, não tem problema nenhum. Cita, põe lá nas citações de vocês. Isso é tanto para o relatório, tanto para o plano de aula de vocês. Tenha cuidado, eu estou aqui para ajudar todo mundo. Então, vai usar alguma coisa, vai usar alguma referência, tem esse cuidado de reescrever, vai usar alguma parte do texto de alguém. Eu estou parando a gravação agora, tá? Vai usar